Fala concurseiros, fala concurseiras, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos trazer aqui a aula de número 3 do curso de Direito Constitucional para o concurso da Polícia Militar do Estado de Sergipe 2024. Para quem não me conhece, eu me chamo Júnior, sou formado em Direito pela Faculdade de Aracaju, sou policial militar aprovado do último concurso 2018 e trago para vocês aqui algumas informações para facilitar os estudos e principalmente tentar dar o melhor direcionamento possível para que vocês conquistem aí a tão sonhada vaga que é a aprovação aí do concurso da Polícia Militar de Sergipe. Beleza, pessoal? Então, peço que todos vocês deem essa moral, vá lá, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, comentem, compartilhem, porque isso ajuda muito, pessoal, no engajamento do canal, certo? Então, se vocês puderem nos ajudar, eu ficarei muito agradecido, beleza? Então, pessoal, aula número 3, vamos falar sobre teoria geral dos direitos fundamentais, certo? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre os direitos, a diferença, na verdade, dos direitos do homem, tá? Direitos do homem, os direitos fundamentais e direitos humanos, certo? Nós vamos pegar aqui a diferença dos três, certo? Vamos aprender agora a diferença dos três. O que são direitos do homem, o que são direitos fundamentais e o que são direitos humanos, certo? Vamos lá, direitos do homem, pessoal, é aquele direito que diz respeito a uma série de direitos naturais. Uma série de direitos naturais que estão aptos à proteção global do homem e válido em todos os tempos, tá? Então, os direitos do homem nada mais é do que aqueles direitos que, independentemente do local, independentemente do país, né? Independentemente da onde esse ser estiver, os direitos dele serão resguardados, tá? Independentemente de Constituição, independentemente de tratados internacionais, não importa, certo? Os direitos do homem, ele é válido em todos os tempos, válido em todos os tempos, independentemente do local, certo? Então, eles não estão previstos em textos constitucionais ou em tratados de proteção aos direitos humanos. Então, os direitos do homem é aqueles direitos que já nasce com o ser humano, certo? Um exemplo clássico é o direito à vida, tá? Então, todo ser humano ele tem o direito à vida, certo? Então, independentemente da Constituição, independentemente dos tratados internacionais, o homem, né, o ser humano, ele tem ali o seu direito à vida como um direito comum, um direito inerente a todos, independentemente do local, independentemente do tempo, certo? Já os direitos fundamentais, ele se refere aos direitos da pessoa humana consagrados em um determinado momento histórico, em um certo estado. Então aqui nada mais é do que aqueles direitos que estão previstos na Constituição. Tá? Então na nossa Constituição de 1988, ela tem lá um rol de direitos e garantias fundamentais. Então esse rol de direitos e garantias fundamentais, que fala sobre o direito da propriedade, o direito de ir e vir, o direito à vida. Então todos esses direitos são conhecidos como direitos fundamentais, porque eles estão explicitados na Constituição de 88, certo? Então veja que aqui aí, ele fala, né, que está em um certo estado, ou seja, se refere aí à Constituição, certo? E os direitos humanos
é aqueles direitos positivados em tratados internacionais, né? Ou seja, aqueles que estão protegidos no âmbito de direito internacional público. E aqui a gente fala sobre o Pacto de São José da Costa Rica, a gente fala sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, todos esses direitos, todos esses pactos internacionais, né, são aí conhecidos como os direitos humanos, tá? Tanto é que no edital da polícia tem lá direitos humanos como disciplina das noções de direito, né? Os direitos humanos, direitos constitucionais, direito constitucional, desculpa, direito administrativo e direito processual penal. Então veja que tem lá a matériazinha de direitos humanos, que é uma matéria que está sempre sendo cobrada aí em provas de concurso público para a área de carreira, na área da carreira policial, tá? Então os direitos humanos é justamente esses direitos aí que foram firmados, né, ao longo da história da humanidade, né? E são aí os direitos positivados em âmbito internacional, tá? Então a diferença dos direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos é esse. Direitos do homem independentemente de documento, né? De estar firmado em algum documento, o homem ele já nasce com esses direitos. E aí a gente pode falar sobre o direito à vida, a dignidade da pessoa humana, né? O direito à liberdade, né? O direito de ir e vir, né? São direitos aí que são inerentes a todos. Os fundamentais, os direitos fundamentais são aqueles que estão positivados na Constituição, e aí na Constituição do Estado, e aí a gente tem a Constituição brasileira, tem a Constituição americana e por aí vai. E os direitos humanos são aqueles direitos que estão positivados em tratados internacionais, certo? Há alguns direitos que estão consagrados em convenções internacionais, mas que ainda não foram reconhecidos e positivados no âmbito interno, tá? Então existem aí alguns direitos, né, que estão consagrados nas convenções internacionais, porém não foram reconhecidos no âmbito interno. Também pode ocorrer o contrário, tá? É plenamente possível que o ordenamento jurídico interno dê uma proteção superior àquela prevista em tratados internacionais, ou seja, regionais, âmbito regional e âmbito global, tá? Então não é porque existe um tratado, por exemplo, no Pacto de São José da Costa Rica tem lá um tratado em que, sei lá, é proibido o sacrifício de animais para cultos religiosos. Vou trazendo aqui um exemplo hipotético, tá, pessoal? Só que aqui no Brasil, né, é, é possível que a pessoa que tem aí o seu culto religioso use aí do sacrifício de animais, né, para cultuar a sua religião. Então, veja, existe um tratado internacional que proíbe, porém, internamente pode acontecer da legislação interna permitir, né, essa prática. Então, possivelmente há aí algumas questões internas que internacionalmente falando é proibido e vice-versa, tá? É só uma questão de uma informação didática para que vocês entendam aí a diferença, né? Que nem tudo que está previsto em convenções internacionais tem que ser obrigatoriamente reconhecido no âmbito interno, ou seja, dentro do nosso território, tá? Outra coisa, não confundam direitos fundamentais com garantias fundamentais, tá? Então, os direitos fundamentais são os bens protegidos pela Constituição. Então, a gente pega aqui, por exemplo, o caso da vida, a liberdade, né? A propriedade. Então, tudo isso aqui são exemplos de direitos fundamentais. Já as garantias são formas de se protegerem esses bens, ou seja, são instrumentos constitucionais. Então, um exemplo bem básico, né? A gente pega aqui o direito da liberdade. O direito da liberdade é um direito fundamental,
tá? E qual é a garantia? Qual é o instrumento constitucional que vai garantir esse direito fundamental ao ser humano? O habeas corpus, tá? Então, o direito da liberdade é um direito fundamental e o habeas corpus é uma garantia fundamental. É um instrumento constitucional que vai garantir a liberdade do cidadão, certo? Só que aqui eu peço atenção a vocês, aí, que garantias também são reconhecidos aí como direitos, tá? Então, garantias também são direitos, não confundam, certo? Cai em prova, muito pouco provável, né? Pode cair uma ou outra questão aí perdida, mas é interessante saber dessas informações para caso caia na sua prova, vocês não perderem a questão, certo? Agora vamos entrar aqui nas gerações de direitos. Aqui é uma parte muito bacana, pessoal, porque a gente fala sobre a evolução histórica, né, dos direitos fundamentais. E aqui a gente vai falar primeiro da primeira geração, tá? Eu já peço a vocês que, caso vocês queiram fazer algum tipo de anotação, façam as anotações dos pontos que forem grifados, certo? Ou, se vocês preferirem, dê um print da tela, tá? Essas informações, pessoal, eu adaptei para deixar da melhor forma possível, para que vocês consigam entender da melhor forma possível. Então, se vocês quiserem tirar o print, ótimo. Se vocês quiserem copiar, eu sugiro que vocês copiem apenas as partes que eu grifar, certo? Então vamos lá. Primeira geração. Primeira geração são os direitos que buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que este se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. Então, a priori, a gente está falando o quê? Sobre o direito de não intervir do Estado, tá? Então, o Estado ele não pode intervir na vida privada das pessoas. Então, são conhecidas como liberdades negativas, que é justamente o quê? O Estado não pode intervir na vida do cidadão, tá? Liberdades negativas é quando o Estado ele não pode, ele não deve abusar do seu poder de Estado para intervir na vida do cidadão, certo? Ou seja, para o Estado consiste em uma obrigação de não fazer, de não intervir indevidamente na esfera privada, certo? Essas são as liberdades negativas. Os direitos de primeira geração, ele tem como valor-fonte a liberdade. Anotem. Direitos de primeira geração, eles estão relacionados a os direitos de liberdade. E que direitos são esses? Tá aqui, ó, os direitos civis e políticos, tá? Esses direitos civis e políticos foram reconhecidos aí no final do século XVIII com as revoluções francesa e americana. E aí a gente traz como exemplo o direito de propriedade, o direito de locomoção, o direito de associação e o direito de reunião, tá? Então todos esses direitos aqui, pessoal, são direitos, né, em que a sociedade conquistou ao longo dos anos. Então veja, são direitos reconhecidos no final do século XVIII, final do século XVIII, tá? Então são direitos aí que foram conquistados pela sociedade, em que quando foi adquirido, a sociedade dizia para o Estado: vocês não podem se meter na minha vida privada. Então, na minha propriedade, por exemplo, quem manda sou eu. O Estado não pode chegar na minha casa e querer fazer da minha casa o que ele quiser, tá? O direito de locomoção, por exemplo, o direito de ir e vir. Então, imagina a situação em que você quer viajar para outra cidade ou quer viajar para outro estado, e aí você tem que pedir autorização ao Estado para
para poder fazer essa viagem, né? O direito de associação, né? Então você quer reunir os seus colegas, os trabalhadores daquela empresa ao qual você faz parte, e aí o Estado vai lá e diz: epa, não pode, você não pode fazer nenhum tipo de associação. Então, assim, vejam, né, qual absurdo seria se o Estado intervisse nessas situações. Ah, mas o direito de propriedade não é um direito absoluto. É, é verdade. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas veja que, em regra, a propriedade é um direito adquirido do proprietário, né? Do cidadão ao qual é dono, né, daquela propriedade. Então o Estado ele não pode simplesmente chegar lá e tomar aquela propriedade e deixar você de cara para cima, como dizem, né? Não pode. Então existe todo um processo, por exemplo, um processo de desapropriação. Existem regras para desapropriação, entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam é que os direitos de primeira geração, eles estão relacionados às liberdades negativas, ou seja, impede que o Estado se intrometa na vida do cidadão de forma abusiva, tá? Eles estão relacionados aqui também à obrigação de não fazer do Estado. O seu valor-fonte é a liberdade, seu valor-fonte é a liberdade, e os direitos aí relacionados aos direitos de primeira geração são os direitos civis e políticos. Isso eu quero que vocês gravem, anotem, tirem print, porque isso é questão de prova, beleza? Os direitos de segunda geração já é praticamente o oposto dos direitos de primeira geração, porque aqui, ó, são as prestações positivas do Estado, ou seja, aqui o Estado já tem obrigação de intervir na vida do particular, certo? E aí são conhecidas como liberdades positivas, tá? Veja que aqui, ó, nos direitos de primeira geração, as liberdades são negativas. Segunda geração, liberdades positivas, certo? Então, para o Estado, constitui obrigações de fazer algo em prol dos indivíduos. Então, aqui já muda. Veja que primeira geração para segunda geração é praticamente o oposto, né? Qual é o valor-fonte? A igualdade. O valor-fonte é a igualdade. E quais são os direitos relacionados à igualdade? Os direitos econômicos, sociais e culturais, tá? Tem como exemplo aqui o direito à educação, o direito à saúde e o direito ao trabalho. Então imagine aqui a situação em que, um grande exemplo, né? Cada bairro, cada cidade aí, existe lá uma escola pública, ou municipal, ou estadual, enfim, tem uma escola pública de ensino médio, ensino fundamental, pré-escolar, entendeu? Existem creches públicas, tá? Ah, mas a qualidade é muito baixa, deveria ser... Gente, a gente não vai entrar nesse mérito. O que eu quero que vocês entendam é que o Estado, ele tem essa obrigação, tá? Então o prefeito ou o governo do estado, quando ele constrói uma escola municipal ou uma escola estadual, não está fazendo porque eles são bonzinhos ou porque está sobrando dinheiro no caixa, não. Não. Eles estão fazendo porque é uma obrigação constitucional, certo? A mesma coisa é o direito à saúde. Então você vê que em todo bairro tem lá um posto de saúde, né? Geralmente tem cidades aí que tem hospital, no caso, hospital de grande porte, né? Hospital público de grande porte. Então tudo isso é obrigação do Estado, né? Do poder público de disponibilizar para a população. Então, esses são os direitos de segunda geração. São as prestações positivas do Estado, né? São as liberdades positivas. É quando o Estado tem a obrigação de fazer, né? Não está fazendo ali, não é fazendo favor, não. Ele tem a obrigação de fazer aquilo ali,
certo? O seu valor-fonte é igualdade. Copiem isso aqui aí. Igualdade. E os direitos relacionados são os econômicos, sociais e culturais, tá? E aqui, como exemplo, o direito à educação, à saúde e ao trabalho, beleza? Já os direitos de terceira geração são aqueles direitos que transcendem a órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade. São os direitos transindividuais, ou supraindividuais. Esses direitos de terceira geração, pessoal, ele já não está falando mais sobre um indivíduo, ele já está falando sobre a coletividade. Ele já entra na esfera da coletividade, certo? Então, o seu valor-fonte é a solidariedade ou fraternidade. Eu gosto mais desse termo aqui, aí. Fraternidade, certo? Por quê? Porque não sei se vocês perceberam, mas os direitos de primeira, segunda e terceira geração, eles trazem como lema a Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Então, geralmente quando cai em prova, ele cai falando sobre os direitos de fraternidade, certo? São os direitos aí difusos e coletivos. Então, a preocupação dos direitos de terceira geração está relacionado aos direitos da coletividade, certo? E aí, como exemplos, a gente pode pegar aqui o direito do consumidor, né? Que é o CDC, né? Código de Defesa do Consumidor, é um grande exemplo aqui de um direito de terceira geração. O direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, visando o bem-estar das futuras gerações, e o direito aí ao desenvolvimento, tá? Então veja que a preocupação desses direitos de terceira geração não é mais com o indivíduo, mas sim com a coletividade, né? No modo geral, com a coletividade, certo? Então, o que é que eu quero que vocês entendam aqui dos direitos de terceira geração? São os direitos de fraternidade, certo? São difusos e coletivos. Como exemplo aí, a gente tem o direito consumidor, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, certo? Veja que ele transcende aí a questão da individualidade e passa a tratar sobre coletividade, certo? Enquanto os direitos de primeira geração, agora aqui é um resumão, certo? Enquanto os direitos de primeira geração são os direitos civis e políticos que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade, e os direitos de segunda geração, que são os direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam como as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. Os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da fraternidade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, tá? Então aí, pessoal, é um resuminho básico sobre as três gerações. Primeira geração fala dos direitos, são liberdades negativas, certo? Tem o valor fonte e o princípio da liberdade e estão relacionados aí aos direitos civis e políticos, tá? O de segunda geração já tem ali como norte, né? As liberdades positivas, que é o que? O Estado tem a obrigação de intervir na sociedade, tem como valor fonte a igualdade, certo? E tem como os direitos aí os econômicos, sociais e culturais. E por fim, os direitos de terceira geração, que está relacionado à fraternidade. E aí ele trabalha em cima da coletividade, não mais do indivíduo, certo? Parte da doutrina considera a existência dos direitos de quarta geração, tá? Os direitos de quarta geração, para o senhor Paulo Bonavides,
estão relacionados à globalização, tá? O direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo são exemplos aí dos direitos de quarta geração, tá? Por outro lado, o senhor Norberto, ele considera como quarta geração os direitos relacionados à engenharia genética, tá? E aí seria os estudos aí da célula tronco, né? Essa questão dos embriões. Então tudo isso aí para o senhor Norberto seria os direitos de quarta geração. E tem também os direitos de quinta geração. Já estão falando aí também dos direitos de quinta geração, que aí seria representados pelo direito à paz, né? O direito à paz, um mundo sem guerras, um mundo sem conflitos, tá? Então alguns doutrinadores já defendem aí a questão dos direitos de quinta geração, que estão representados aí pela paz, certo? E aqui está um resuminho: os direitos de primeira geração, os direitos de segunda geração, terceira geração, quarta geração e quinta geração, tá? E aí os direitos de primeira geração estão relacionados à liberdade e impõem ao Estado o dever de abstenção, ou seja, o dever de não fazer. Por que eu estou repetindo? Porque isso cai em prova, pessoal. Isso cai em prova, tanto em direito constitucional como em direitos humanos. Cai em prova e vocês vão ter alguma questão falando sobre isso aqui, tá? Por isso que eu estou sendo incisivo e falando toda hora o mesmo conteúdo. Eu prefiro ser chato, de estar comentando o mesmo assunto várias vezes, do que comentar apenas uma vez, vocês não prestarem atenção e chegar no dia da prova, errar uma questão, certo? Então, estou repetindo porque eu sei que vai cair alguma questão sobre isso aqui, ó. Ou em direito constitucional ou em direitos humanos. Vai cair alguma questão sobre isso aqui, certo? Então vamos lá, continuando. Os direitos de primeira geração impõem ao dever do Estado a abstenção, ou seja, o dever de não fazer. Estão relacionados aí aos direitos civis e políticos, tá? Segunda geração está relacionada à igualdade, impõe ao Estado o dever de fazer, né? São as liberdades positivas. E aí estão relacionados aos direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira geração está relacionada à fraternidade, são os direitos difusos e coletivos. Já os direitos de quarta geração está relacionado aí à democracia, à informação e ao pluralismo, e também à engenharia genética. Vai depender muito do doutrinador. E o de quinta geração, direito à paz, tá? Inclusive já tem direitos aí de sexta geração, já falaram até em direitos de sexta geração. Mas geralmente as provas de concurso público cobram aqui aí, primeira, segunda ou terceira, tá? Geralmente cobram primeira, segunda e terceira geração, tá? Uma vez ou outra é que cobra quarta ou quinta geração. Então fiquem cientes do da, das 5 gerações que a gente acabou de falar, certo? Agora vamos para as características dos direitos fundamentais. A primeira característica é a universalidade. Então, os direitos fundamentais eles são comuns a todos os seres humanos. São comuns a todos os seres humanos, tá? Existem alguns direitos que não podem ser titularizados por todos, pois são outorgados a grupos específicos. Por exemplo, aí o direito dos trabalhadores, tá? Então, é claro que os direitos dos trabalhadores não é um direito que, por exemplo, uma criança ou um adolescente venha a ter, certo? Os direitos dos trabalhadores são os direitos específicos para o grupo dos trabalhadores, tá? Inalienabilidade. Os direitos fundamentais eles são intransferíveis e inegociáveis, ou seja, você não pode transferir os seus direitos para um parente, para um amigo próximo, para sua esposa, para os seus filhos, não pode, tá? São intransferíveis e inegociáveis. Você não pode negociar, por exemplo, o seu direito de liberdade, tá? Não pode ser abolidos por vontade do seu titular. Além disso, também não possui conteúdo econômico patrimonial, beleza? Historicidade, é óbvio, né? Eles são direitos
são direitos que foram conquistados, né, é, durante todo o processo histórico, não foi resultado de um acontecimento determinado, tá? Então passou por um processo de afirmação. Então surge aí a partir das lutas do homem em que há conquistas progressivas, né? Então por isso mesmo são mutáveis e sujeitos a ampliações, o que explica as diferentes gerações de direitos fundamentais que estudamos. Lembrando, pessoal, que os direitos fundamentais eles podem sofrer algum tipo de alteração se for para melhorar, jamais para suprimir ou abolir, certo? Então os direitos fundamentais, os que já foram conquistados, jamais poderá ser suprimido, né? Os direitos fundamentais eles sempre vão ganhando cada vez mais, ou seja, eles vão ampliando o seu alcance, jamais pode ser abolido, certo? É... Outra característica aqui é a da indivisibilidade. Os direitos fundamentais eles são indivisíveis, tá? Isto é, formam parte de um sistema harmônico e coerente de proteção à dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais não podem ser considerados isoladamente, tá? Eles também são imprescritíveis. Eles também são imprescritíveis, ou seja, não se perdem com o passar do tempo, certo? Ele sempre existirá. Essa característica decorre do fato de que os direitos fundamentais são personalíssimos, não podendo ser alcançados pela prescrição, beleza? São irrenunciáveis, ou seja, não pode deles dispor, embora possa deixar de exercê-los. É admissível, entretanto, em algumas situações, a autolimitação voluntária de seu exercício. No caso concreto, seria o caso aí dos reality shows, né? Que os participantes eles assinam lá um documento abrindo mão, ou seja, renunciando à lei do seu direito de privacidade, tá? Veja também que eles são aí temporários. Então, de forma temporária, eles abdicam do seu direito de privacidade, beleza? Essa aqui, pessoal, costuma cair muito em prova, certo? Por isso que eu coloquei aqui essas exclamações, porque essas características aqui, ó, costumam despencar em prova, certo? É a relatividade ou limitabilidade. Então, não há direitos fundamentais absolutos, tá? Então, trata-se de direitos relativos ou limitáveis, beleza? Então, um exemplo muito claro de que os direitos fundamentais eles não são direito absoluto é o direito à vida. É o direito à vida, tá? Então, por exemplo, a questão do aborto. A questão o aborto ele é proibido, né? O aborto ele é crime, né? Ele é criminalizado. Porém, existem situações em que o aborto ele poderá ser, em que ele poderá ser, é, em que ele poderá ser autorizado, né? Pela autoridade judicial, tá? O direito à vida também. Aqui a pena de morte ele é proibido pelo ordenamento jurídico, porém, em caso de guerra declarada, será aí admitido a pena de morte, tá? Por fuzilamento. Então, a gente também não vai entrar nesse mérito, até porque não é tema do nosso conteúdo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que os direitos fundamentais eles não são direitos absolutos, tá? Eles são direitos relativos, beleza? Então, no caso de conflito entre eles, há uma concordância prática ou harmonização. Nenhum deles é sacrificado definitivamente. E aqui, aí, muita atenção. Todo direito ele sempre encontra limites em outros, também protegidos pela Constituição. É por isso que, em caso de conflito entre dois direitos, não haverá o sacrifício total de um em relação ao outro, mas a redução proporcional de ambos, certo? Então fiquem cientes disso aqui aí. Da questão da limitabilidade,
né, que os direitos fundamentais eles são relativos, beleza? Pessoal, a gente vai dar a primeira pausa aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso, e a gente vai voltar aí na nossa parte 2, certo? Dando continuidade aí às características dos direitos fundamentais. Beleza, pessoal? Valeu!